Continue mandando comentários. Aliás, se você está no youtube.com/RedeTVT, não esquece de curtir o nosso vídeo, tá bom? É bastante importante. Daí já aproveita e já se inscreve na nossa página, se junte a essa grande comunidade da TVT aqui no YouTube. Deixa eu chamar agora o Luiz Anin, jornalista cultural, crítico de cinema, sempre com a gente aqui às sextas, nos trazendo ótimas dicas de filmes, de séries. Olá, Zanin, como você tá? Tudo bem por aí? Tudo bem, Thalite, por aí, tudo bom? Tudo bem, parece que a minha conexão deu uma derretida agora, mas tô bem, tô te ouvindo bem, a sua conexão tá ótima, tudo certinho. Zanin, continuamos falando sobre a Mostra de Cinema de São Paulo. Zanin, inclusive, que está numa maratona enlouquecido de tanto filme que ele está vendo, né? Acho que está derretendo o meu cérebro até, Thalita. De um jeito extremamente positivo. Eu estou vendo 4, 5 filmes por dia. E, sim, por geral, coisas muito boas. Então, a mostra tem esse lado para a gente. Exige muito da gente, mas dá muita coisa em troca para a gente também. Nos abastece muito de cinema. E isso que eu quero passar um pouquinho para vocês aí dos filmes que eu vi de uma semana para cá. E só avisando, a mostra continua até o dia 3, né? Sempre naquele esquema misto de presencial e online. Ela tem um streaming próprio dela, que é o Mostra Play, como a gente já falou na semana passada. E para mim, Thalita, a novidade foi o seguinte: fazia quase 2 anos que eu não entrava numa sala de cinema. Acho que eu nunca fiquei tanto tempo, desde a minha infância, que já vai longe, eu nunca fiquei tanto tempo sem ir para uma sala de cinema. E aí eu resolvi me arriscar, porque eu já estou vacinado, tá? E todas as garantias assim, de higiene prescritas pelos médicos sérios estão sendo cumpridos pela mostra, né? Então eu voltei às salas de cinema. Então vi pela primeira vez em quase 1 ano e 8 meses por aí que eu não entrava numa sala de cinema. Comecei a assistir alguns filmes na tela grande, na presença de público. Então foi uma grande emoção do reencontro também. E aquela reafirmação: não existe jeito melhor de você ver um filme que numa sala em companhia de outras pessoas e numa tela grande com boa projeção. Então é só para dizer isso: a mostra está cumprindo todas as normas, aí, os protocolos. As salas não têm lotação plena, o uso de máscara é obrigatório e você não entra em sala sem exibir o seu atestado de vacinação. Pessoas não vacinadas não entram nas salas de cinema. Então, tem todas essas garantias, então está sendo um reencontro muito bacana e com filmes bons. Ai, que emocionante, que emocionante. O streaming trouxe vários benefícios para... Não está me ouvindo? Não? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ou só o Zanin? Alô, alô, alô? O Zanin, é com você. Sai e entra de novo. E agora? Coloca o fone. Você tá sem fone? Fone. O fone. Não? Ixi. Vamos ver se ele vai tentar colocar. Olha, qualquer coisa, vamos tentar avisá-lo pelo WhatsApp, né? Que acho que é mais fácil. Daí ele entra e de novo, que daí às vezes resolve esse problema assim. Oi, voltei. Foi? E agora voltei. Você me ouve? Agora estou te ouvindo. Então tá bom, era só o fone, ótimo, que maravilha. Tava dizendo, eu tinha tirado o fone e aí ele resolveu religar de novo. Não me pergunte como nem por quê. Não tem problema, eu te ouço super bem. Eu tava dizendo que é muito emocionante para você, né? E o streaming trouxe, assim, vários benefícios pra gente, principalmente agora nesse período de pandemia, mas é isso, nada se iguala, você tá numa sala de cinema, áudio especial e a imagem é toda especial, isso é muito bacana, né? Não se iguala. Vamos trazer a nossa primeira dica, então, de Mostra de Cinema de São Paulo, que é Retorno a Reims. É a história baseada nas memórias do escritor Didier Eribon. E daí eu peço para que você comente mais para a gente, Zanin. Então eu fiquei muito impressionado com esse filme, viu, Thalita? É também daqueles filmes que eu não esperava grande coisa, assim, não tinha nenhuma grande informação sobre esse filme. Eu conhecia
esse escritor, eu já tinha lido um livro dele, ele é biógrafo do filósofo Michel Foucault. E é uma biografia maravilhosa. Eu li alguns anos atrás, gostei muito. Mas não sabia desse livro novo dele, sobre o qual o filme é baseado. É um livro que se chama exatamente Retorno à Reims, que é a cidade natal dele, né? No noroeste da França, né? E o filme são extratos, por isso que o filme chama Retorno à Reims, fragmentos. São fragmentos desse filme que são lidos por uma atriz muito conhecida na França, chamada Adèle Haenel. Ela lê isso aí e os fatos que são narrados no livro, e, portanto, no filme também, são ilustrados por imagens documentais, imagens de época. E esse cara relata uma coisa muito dolorosa para ele e muito importante do ponto de vista político. Ele é filho da classe operária. Os pais dele, tanto a mãe como o pai, eram operários, eram gente muito simples, né? E que, além do mais, passaram pela guerra, né? Foi um trauma europeu, assim, na França ocupada, eles viveram na França ocupada pelos nazistas, né? E esse filósofo Didier Ribon, ele sai, vamos dizer, da classe social dele. Ele, num determinado momento, ele tem uns 20 anos de idade, ele sai da cidade pequena, onde eles estavam morando, né, e onde ele havia nascido, e vai para Paris, e tem um grande sucesso. Ele era um aluno brilhante, ele se torna um professor, se torna um escritor, se torna um filósofo. Hoje ele é considerado um dos grandes pensadores franceses. E ele relata, nesse livro dele, essa saída dele da classe social, como ele renega num determinado momento a classe social de origem dele, e depois, mais tarde, ele vai tentar compreender o que aconteceu, qual foi a vida que o pai e a mãe dele levaram num determinado momento. Esse é um negócio pessoal, quer dizer, um resgate que o cara faz da própria família, né? Ele conta que ele ficou mais de 20 anos sem falar com a mãe nem com o pai. O pai ele detestava. Um dia a mãe telefona e disse que o pai tinha sido internado, que estava com Alzheimer. Só a partir desse ponto é que ele retoma um contato com a mãe. E a mãe começa a contar o que tinha sido a vida dela e do marido também. E ele começa a atentar para aspectos que ele não tinha conseguido digerir na época, né? Então ele refaz toda a vida dele e, veja bem, há uma coisa que é muito importante, que é absolutamente universal. Num determinado momento, ele lembra que toda a cultura proletária francesa daquela época, anos 50, anos 60, era vinculada ao Partido Comunista Francês. Então, ser comunista era como uma... Ele fala exatamente esse termo. Era como uma carta de identidade dessas pessoas. Quando o socialista François Mitterrand assume o poder na França, em 1981, e não consegue cumprir todas as expectativas da classe proletária francesa, essa começa a migrar para outra direção política. Até uma boa parte dela cair nos braços da extrema-direita, da Frente Nacional, do Jean-Marie Le Pen. Né? É uma migração da esquerda para a direita e que ele analisa nesse livro, analisando a família dos seus pais. É um negócio absolutamente fantástico. Eu fiquei doido com esse filme, porque lembra muito bem o que aconteceu em parte aqui no Brasil, né? Quando você não consegue entender como às vezes pessoas necessitadas, ou às vezes pessoas que tinham consciência política, podem ter apoiado um governo fascista e às vezes continuam até apoiando diante de todas as evidências, né, de corrupção, de negacionismo durante a pandemia, de toda essa série de absurdos que nós estamos vivendo. Ainda existem pessoas
que defendem esse governo, e muitas delas vieram de outro lado do espectro político. Então, é um livro extremamente esclarecedor. Eu fiquei tão doido, Thalita, que no mesmo dia que eu vi esse filme, eu fui atrás do livro para ler isso aí, porque é um livro brilhante. Está traduzido em português, eu recomendo também, tanto o filme quanto o livro. Diz muito respeito a nós, embora fale da realidade francesa. Tem certas coisas que são universais, né? Que ótimo, Muito bom filme. procurar na história francesa antiga as respostas para o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. Sensacional, fiquei interessadíssima e bom saber que tem um livro também. Ótimo, boa dica. Próximo, Pedregulhos, da Índia. E daí bom, um grupo étnico, Tamiles, um homem pobre, alcoólatra, vai para uma viagem com o filho para tentar reencontrar a esposa. Mais um filme com criancinha, criancinha que tadinha, já apanha logo no começo. Não, logo no E trailer, esse eu coloquei para você, Thalita, e para as pessoas que gostam desse tipo de filme. E, na verdade, eu gostei muito do filme também, viu? Ele é um filme muito seco, muito duro. Ele é um filme indiano, como você disse, né? Ele se situa no sul da Índia, né? Da região desse grupo étnico, Tamiles, né? Então você tem esse homem, que é um homem muito pobre, alcoólatra, é um bruto, um ser humano bruto, né? E que foi deixado pela esposa, porque ele agredia a esposa, tal, e a esposa foi morar em outra localidade com a família dela. E esse homem empreende uma viagem com esse menino, que é o filho dele, né? E faz as maiores barbaridades com o menino também, vive bêbado, é agressivo, arranja encrenca por onde passa, tal. E a paisagem desse filme, Thalita, é outro personagem da história também, como a gente está vendo nas imagens aí, parece Vidas Secas brasileiras, parece algumas regiões assim que sofrem muito com a falta d'água. Então as pessoas têm muita dificuldade para se alimentar, para encontrar água, para ter uma habitação digna. É uma coisa de uma extrema pobreza e filmada assim com muita precisão, com muita agudeza. Quer dizer, no primeiro plano, você tem a relação desse menino com o pai, que é uma relação das mais problemáticas. E no plano geral do filme que você tem, é exatamente a dificuldade que esses grupos étnicos da Índia têm para sobreviver num país de profundas desigualdades sociais como o nosso. Então é um filme assim que às vezes ele parece até um documentário, né? Não parece nem um filme de ficção, e mostra para a gente essa realidade muito dura, é muito comovente. A gente vê tanto o relacionamento desse menino com o pai, que ele segue de qualquer forma, mas recebe assim um tratamento muito ruim, como a gente ficar consciente da dificuldade de vida dessas pessoas. É um filme bastante impressionante também. Achei tão poética essa cena do espelhinho, né? Ele vai ali mirando as É, costas do pai com o espelhinho, e daí o é, espelhinho vai é. passeando pela paisagem. É tão bonita essa cena. Gostei dela. Você vê que o menino, apesar de maltratado e com tantas dificuldades, ele tem aquele sentimento de ternura pelo pai, né? O que deixa a gente mais ainda comovido, né, com a situação, né? Lencinho, caixinha de lencinho do lado. Vamos É. para o próximo. Um herói do Irã. O homem está na Hum. prisão por causa de uma dívida e daí várias coisas acontecem. O trailer eu achei bem interessante. Como você sabe, eu vejo o trailer, sempre trago as minhas impressões sobre o trailer. Pareceu interessante, fiquei com vontade de ver qual é que é essa história por trás da vida desse cara, o que, que acontece que a família se volta contra ele, enfim. Interessante, conta pra gente. Esse Asghar Farhadi, ele é um cineasta iraniano muito conhecido, ele é super badalado, já ganhou vários prêmios, ele participa, a gente chama arroz de festa de festival dele, tá? Sempre em Cannes, Berlim, Veneza, ele ganhou Oscar de filme estrangeiro, quer dizer, o cara é o bicho, assim, e o ponto alto dos filmes dele são os roteiros. Ele faz roteiros absolutamente intrincados e que colocam assim questões morais muito à vista. Essa é uma história assim que você é tão intrincada, tão novelada, que você tem até dificuldade de seguir. É um homem que está na prisão por causa de uma dívida. Ele fez uma dívida
não conseguiu pagar, o credor foi à justiça, ele foi preso, tal, e ele tenta fazer com que esse credor perdoe a dívida dele para que ele possa ser libertado. Ele é um homem normal, honesto, ele simplesmente não conseguiu pagar uma dívida, né? E fez um investimento num negócio que não deu certo e ficou sem conseguir pagar a dívida e foi para a cadeia, a lei deles lá. E também pela lei deles, ele pode sair da cadeia desde que o credor o perdoe, né? Tem alguns acontecimentos que vão entrando lá. Um determinado personagem encontra uma bolsa de moedas dentro de um táxi, né? Moedas de ouro, né? E apesar de estar precisando muito desse dinheiro, ele resolve devolver a sua verdadeira propriedade, né? E isso engendra um caso judicial no qual esse homem que está preso tem participação, porque não se sabe, afinal de contas, quem é essa mulher, ou se tudo aquilo foi verdade, ou se tudo aquilo teria sido armado para libertar esse cara. Talita é uma coisa assim, é uma engenharia de roteiro que eu recomendo para todo candidato a roteirista. Veja esse filme, veja mais de uma vez e tente ver como é que se constrói a carpintaria de um roteiro bem feito. É exemplar. Exemplar e, como todo bom roteiro, ele trata de um caso individual, mas ele olha para a sociedade como um todo. Ele faz uma crítica dessa sociedade, onde um cara pode ser preso por causa de uma simples dívida e onde ele pode ser libertado através de certas artimanhas, mas não se ele disser a verdade. Se ele disser a verdade, ele vai continuar preso. É uma coisa muito legal. Para mim, é um dos melhores filmes que eu vi na mostra. Que demais! Além de um bom filme, então uma aula de roteiro para quem tem interesse. Anotado. E uma dica boa também, quem não conseguir ver esse filme na mostra, que a mostra também só tem mais uma semana, ele vai entrar em cartaz normalmente, ele já está comprado por uma distribuidora brasileira, então ele deve entrar em cartaz brevemente aí. Eu não tenho a data da estreia dele, mas certamente ele entrará em cartaz, se não até o final do ano, no começo do ano que vem. Belíssimo filme, para botar já na cadernetinha e não esquecer. A cadernetinha está anotada aqui. Vamos lá, vamos para o próximo. Marx Pode Esperar, um filme italiano. Esse é um documentário, né, Zanin? É a reunião, inclusive, familiar do diretor para discutir o suicídio do irmão gêmeo dele. Conta pra gente. Olha, o Marco Bellocchio, que está com 81 anos, é um mestre do cinema italiano, né? Ele, na minha avaliação, ele é o maior diretor italiano contemporâneo, né? Ele tem alguns filmes assim que são verdadeiras obras-primas, de Punhos Cerrados, 20, que ele fala do ditador Benito Mussolini, Bom Dia, Noite, que ele relembra o caso Aldo Moro na Itália, O Traidor, que é um filme mais recente dele, que tem muita coisa a ver com o Brasil, porque era do Tomás, o personagem é o Tommaso Busquetta, que viveu aqui no Brasil, né, se casou com uma brasileira e depois foi preso como colaborador da justiça para denunciar os crimes da máfia, né? Ele é um diretor assim absolutamente fantástico, uma maravilha. Os filmes dele são maravilhosos, né? E esse filme, Thalita, talvez tenha sido assim o filme que mais me emocionou de todos os que eu vi da mostra até agora, porque ele faz uma aparente reunião de família, ele já está com 81 anos e as irmãs também todas uma certa idade. Ele mesmo fala, eu quis reunir a família para, enquanto todos estão vivos, estão lúcidos, tal, não sei o quê, porque talvez seja uma das últimas oportunidades que a gente tem de fazer uma reunião geral da família. Mas aí ele fala, mas o verdadeiro motivo oculto dessa reunião era celebrar a memória de alguém que não estava lá. E quem que era esse alguém que não estava lá? O irmão gêmeo do Marco Bellocchio, desse diretor italiano, que é o Camillo Bellocchio, que se suicidou jovem,
com 27 ou 28 anos. Né? E, então, essa reunião de família acaba se transformando num verdadeiro psicodrama familiar, né? Em que a família tenta entender as razões por que este jovem se suicidou. Ele era um jovem muito bonito, né? Tem fotos, aparecem fotos dele no filme, jovem muito bonito, né? Ele era um professor de ginástica, ele tinha uma academia, né? E namorava uma moça muito bonita, tal. Não havia motivo, tinha um encontro com ela no dia seguinte, aquele dia que ele se enforca na própria academia, né? Então, aquilo gerou uma coisa na família, um verdadeiro trauma, e que não se falava do assunto, né? E o Belloc resolve falar, né? E aí aparecem as culpas familiares, e a culpa do próprio diretor, dizendo que o irmão o havia procurado porque ele queria fazer alguma coisa no cinema. E o Belloc estava muito ocupado com a sua própria profissão, não deu suficiente atenção ao irmão. Ele falou, certo, e ele começa a se perguntar, será que eu tenho culpa nisso, né? Será que eu não fui suficientemente afetuoso num momento difícil dele? As tias falam, né? Não, mas era um menino muito bom, mas um pouco retraído. Um outro irmão do Belloc, que é o Pierluigi, que virou também um grande intelectual italiano, ele fala, bom, mas talvez, como nós fizemos muito sucesso intelectual, eu me transformei num escritor e o Marco se transformou num diretor muitíssimo conhecido, talvez ele se sentisse inferiorizado. Tal. Enfim, fica-se buscando as causas desse mistério profundo que existe quando, num caso de alguém que tira a vida jovem, sem nenhum motivo aparente, quer dizer, existiu uma angústia nele que a família não conseguia detectar e que ele não pôde controlar, mas isso continua sendo um mistério. Agora, além de tudo, nesse filme vão passando trechos dos filmes do Belloc e a gente vê como esse caso familiar entra na ficção do próprio Belloc sob a forma de personagens. Quer dizer, ele não falava do caso em si, mas ele criava personagens que tinham uma problemática semelhante. Então, para quem gosta do cinema do Belloc, além do caráter emocional desse filme, ele é também um grande esclarecedor da obra desse cineasta genial, né? A gente passa a ver os filmes, compreender a obra do Belloc sob uma nova luz. Né? Eu te confesso que eu terminei esse filme, pena que agora eu não tenho tempo, mas eu fiquei com vontade de rever todos os filmes do Belloc, eu tenho uma parte eu tenho em DVD, para ver como é que esses filmes serão sentidos por mim à luz disso que eu estou conhecendo agora da família dele, que ele expôs de uma maneira assim tão corajosa que você nem imagina o quanto assim de coragem mesmo, né? De desapego pela opinião alheia, ele mostra para expor as próprias fraquezas, os próprios egoísmos, as próprias limitações de uma família aparentemente tão unida, mas que tem as suas limitações como toda família. Só que, nesse caso, essas limitações foram fatais e redundaram nesse caso trágico aí. É um filme extraordinário. Que corajoso, de fato, reunir a família também topar, né? Ter topado participar disso, isso tudo ter se transformado num documentário. Genial. Ô, Zenin, deixa eu aproveitar esses últimos minutinhos para dar os serviços para as pessoas. Então, olha só. Online, para você consultar assim, a agenda, os filmes, você entra em mostraplay.mostra.org. Está aqui na tela para vocês, tá bom? E daí tem o site da mostra de compra também, onde você pode, inclusive, também dar uma olhada em tudo que está rolando, que é o 45.mostra.org.
tá aqui para vocês também, tá bom? Esses dois sites. Lembrando, são 264 filmes de 50 países, 15 salas de cinema na cidade de São Paulo, mas também tem alguns disponíveis no streaming para vocês assistirem online. Zanin, bom trabalho, mais uma semaninha, né? Até quarta-feira a mostra. Depois ainda tem mais os votados pelo público, conforme ele já me explicou. Então ainda vai se estender mais um pouquinho a mostra e o Zanin ainda vai ter muito trabalho pela frente. Ainda bem. É um trabalho árduo, mas muito prazeroso. Ah, não tenho dúvidas. Beijo para você, beijo para todo mundo e até a semana que vem. Cuidem-se.